Quantas vezes você terminou o dia sentindo-se completamente vazio, aquela sensação de que todos levaram um pedaço de você e não deixaram nada? Eu sei que você conhece isso. Sei que há pessoas na sua vida que depois de cada conversa deixam você pior do que estava. Sei que você tentou impor limites e a culpa o destruiu por dentro. Fizeram você acreditar que se proteger é egoísmo, que um bom cristão deve suportar tudo de todos sem reclamar. Mas hoje, Deus quer dizer algo que vai mudar a maneira como você se vê. Nesta mensagem, você vai descobrir por que a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo. Vai entender por que protegê-la não é egoísmo, mas obediência. E vai receber ferramentas para estabelecer limites santos sem culpa. Se hoje você decidiu que a sua paz já não está à venda, escreva nos comentários: minha paz vale ouro. Hoje decido protegê-la. Essa declaração não é apenas para você. Alguém que está prestes a desistir precisa ver que não está sozinho. Vamos começar. Número 1. O tesouro que você não sabia que tinha. Há um presente que muitos ignoram porque não brilha como o dinheiro. Não faz barulho como as conquistas, não se exibe como uma casa nova, mas quando vai embora, só então você entende o quanto valia. Estou falando da sua paz. Aquela calma profunda que não depende de que tudo esteja perfeito, aquela segurança interior que permite que você respire mesmo quando lá fora há tempestade. E o mais impactante é isto: não é algo que você precise fabricar. Não é uma meta que um dia você alcança. É um tesouro que Deus já depositou em você. Jesus disse com uma clareza que parece simples, mas é uma declaração eterna: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso está em João 14:27. Ele não disse: quando se comportarem bem, eu lhes darei paz. Não disse: se resolverem os seus problemas, então terão paz. Disse: deixo-vos. Como quem assina um testamento e entrega uma herança. Como quem coloca um tesouro nas suas mãos e diz: isso já é seu. E se hoje você se sente inquieto, se sente cansado, se qualquer coisa o desestabiliza, o problema não é que Deus não tenha lhe dado paz. Talvez o problema seja que você ainda não tinha reconhecido que a paz já estava com você. Veja como o mundo funciona. As pessoas correm buscando paz do lado de fora, como se estivesse escondida em algum lugar distante. Buscam em relacionamentos que prometem preencher vazios. Buscam no dinheiro, pensando: quando eu tiver o suficiente, vou descansar. Buscam no controle, acreditando: se tudo estiver sob meu domínio, então ficarei bem. E acabam gastando anos, saúde, lágrimas, tentando comprar algo que não se compra. Porque a paz que o mundo dá depende de que tudo aconteça como você quer. Mas a paz de Cristo não depende das circunstâncias. Por isso, Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guardará o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Ela não apenas visita você, ela guarda, protege, sustenta. E aqui vem uma verdade que dói, mas liberta. O que você não valoriza, você descuida, e o que descuida, perde. Não porque Deus tire de você, mas porque você mesmo entrega sem perceber. Quando não sabe o que tem, trata como algo comum, como um casaco velho jogado de lado, como uma joia guardada numa gaveta sem chave. Por isso, tantas vezes a sua paz vai embora com pessoas que não a merecem, vai embora em discussões que não edificam, vai embora em mensagens que o alteram, vai embora na necessidade de agradar a todos. E depois você se pergunta por que se sente vazio, por que o peito pesa, por que não consegue dormir. Talvez agora mesmo você esteja pensando: que paz é essa? Minha vida é um caos. E eu entendo. Não estou dizendo que não existam tempestades do lado de fora. Estou dizendo que existe um refúgio do lado de dentro que talvez você tenha esquecido. Existe um quarto interior onde Deus já deixou a sua paz, e esse lugar não é governado pelo barulho das pessoas, nem pela opinião de ninguém, nem pelo medo do amanhã. Não se sinta mal por não ter visto antes. Hoje é dia de despertar. Hoje os seus olhos se abrem para o tesouro que sempre esteve aí.
Imagine alguém caminhando pela rua mendigando moedas, o olhar baixo, as mãos vazias, a esperança esgotada. Ele para diante das vitrines de joalherias como se aquele mundo não fosse para ele. E o que ele não sabe é que, no forro do seu casaco gasto, alguém costurou um diamante de valor incalculável. Ele se sente pobre, mas carrega riqueza. Ele se sente vazio, mas carrega tesouro. Assim vive muita gente que ama Deus, mas ainda não entendeu o que já possui em Cristo. Porque a paz não é luxo para alguns, é herança para os filhos. Por isso, hoje, você precisa fazer algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por um instante, como se estivesse diante do Senhor, e diga com a sua boca, mesmo que a emoção ainda não sinta completamente: a paz de Cristo já está em mim. Não preciso buscá-la, preciso reconhecê-la e protegê-la. Porque o ponto não é correr para fora, é voltar para dentro. Voltar para Jesus, voltar para essa presença que sustenta você. Não busque fora o que Deus já colocou dentro. Não entregue a sua paz a qualquer pessoa. Não a deixe nas mãos de quem chega para drenar, exigir, criticar, manipular. A sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo, porque não foi comprada com ouro, foi comprada com sangue, foi dada pela graça. E quando você a protege, não está sendo egoísta. Está sendo um bom mordomo do tesouro que Deus confiou a você. E hoje Deus diz no profundo do seu coração: meu filho, minha filha, a paz que você tanto deseja já vive em você. Eu a depositei no dia em que chamei você de meu. Você não precisa conquistá-la, não precisa merecê-la. Apenas reconheça e comece a cuidar dela como o tesouro que é. Porque a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo. Mas aqui vem a pergunta difícil: se você já tem esse tesouro, por que tantas vezes se sente tão vazio? A resposta está no que você tem feito com ele sem perceber. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Número 2. O alto preço de uma paz entregou. Cada vez que você entrega a sua paz a quem não a merece, está entregando um tesouro que não nasceu barato. A sua tranquilidade não é um luxo emocional, não é um extra para dias bons. É uma herança espiritual comprada a preço de cruz. E quando você a oferece sem discernimento, não perde apenas a calma, perde direção, perde força, perde identidade. Por isso, hoje Deus chama você a despertar, porque a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo, e nem todos têm direito de entrar e tocar o que ele depositou como sagrado dentro de você. Jesus foi direto e não suavizou a realidade. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Esse ladrão existe e um dos seus alvos favoritos é roubar a sua paz. Mas ouça isto com atenção. Muitas vezes o ladrão não entra arrombando a porta. Entra porque você mesmo a abriu. Você entrou em conversas que drenavam você, sustentou relacionamentos que consumiam você, suportou ambientes que adoeciam você, tudo por medo de desagradar, por culpa, por necessidade de aprovação. E quando você coloca a sua paz em mãos erradas, essa mesma paz se volta contra você. Você se torna prisioneiro da reação do outro. Se respondem com carinho, você respira. Se ignoram, você desaba. Se aplaudem, você se acalma. Se criticam, você se desorganiza. E sem perceber, o seu coração começa a andar com correntes invisíveis, não porque seja fraco, mas porque a sua bondade foi mal interpretada. Há pessoas que confundem a sua mansidão com permissão, a sua empatia com acesso ilimitado, a sua paciência com território conquistável, e você termina exausto, com a sensação de "dei tanto de mim que já não sei quem sou". A Bíblia não apenas adverte, também protege. Diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não diz guarda a sua reputação, não diz guarda as aparências, não diz guarda o que as pessoas pensam de você. Diz guarda o seu coração, porque dali flui a vida. Se o coração se contamina, tudo se contamina. Se o coração se desgasta,
tudo se apaga. Se o coração vive sem fronteiras, a alma fica sem ar. Guardar o coração não é egoísmo, é obediência, é mordomia santa. Porque aquilo que você entrega sem sabedoria pode ser usado contra você. Você compartilha sua vulnerabilidade com alguém que não teme a Deus, e essa pessoa transforma isso em ferramenta para manipular. Confessa feridas esperando compaixão e recebe julgamento. Entrega tempo esperando amor e recebe controle. Oferece silêncio para evitar problemas e termina perdendo a própria voz, e depois se pergunta por que se sente pequeno, apagado, distante de si mesmo. Não foi de uma vez, foi por gotejamento. Um dia você cedeu um pouco, no outro cedeu mais um pouco, e quando quis reagir, já havia entregado o governo do seu mundo interior. Não digo isso para condenar você, digo para resgatar. Sei que fez com boas intenções. Sei que acreditou que amar era suportar tudo sem limites. Sei que pensou que ser bom cristão significava dizer sim mesmo quando a sua alma dizia não. E aqui vem a confrontação amorosa. A sua generosidade mal direcionada custou caro demais. Não é pecado reconhecer. O perigoso é continuar justificando. A sua paz não foi feita para ser moeda de troca. A sua paz foi feita para ser lar. Você pode ser tão bom com todos que acabe sendo cruel consigo mesmo. Pode ajudar tanto que se esqueça de viver. Pode estar tão disponível que se torne inexistente. E esse não é o plano de Deus para você. A vida abundante que Jesus prometeu em João 10 não é uma vida de desgaste, é uma vida com limites santos, com descanso, com clareza, com relacionamentos que edificam e decisões que protegem o templo interior onde o Espírito Santo deseja habitar em paz. Imagine que a sua paz é uma fortaleza, não uma fortaleza de orgulho, mas de refúgio. E você tem as chaves. Um dia alguém chega com sorriso, palavras bonitas, com só preciso de um momento e você entrega as chaves por compaixão. Mas essa pessoa não veio visitar. Veio saquear. Entra nos seus cômodos interiores, muda os móveis emocionais de lugar, apaga as lâmpadas, quebra as janelas e quando você retorna, encontra vazio e pergunta: como cheguei aqui? Chegou porque confundiu amor com acesso ilimitado. Amor não é entregar as chaves, amor é administrar as portas. Hoje faço uma pausa e encarei com honestidade. Pense em uma pessoa, em um hábito, em um ambiente que constantemente deixa você drenado. Dê um nome diante de Deus, não para odiar, mas para recuperar a autoridade. E antes de entregar novamente a sua tranquilidade, pergunte com serenidade: essa pessoa demonstrou com frutos que merece esse acesso, porque o que custou sangue não se entrega sem discernimento. E hoje, Deus sussurra com graça: meu filho, minha filha, não condeno você por ter dado tanto. O seu coração generoso me agrada, mas quero curar você com verdade. Quero ensinar a amar sem se perder. Quero que a sua bondade seja luz, não corda para que o arrastem. Hoje começa uma nova forma de amar. Uma que também inclui você. E agora que você entendeu o preço de uma paz entregue, precisa enxergar com clareza quem tem estado roubando. Porque nem todos os ladrões usam máscara. Alguns têm rostos muito familiares. Número 3. Os ladrões silenciosos da sua paz. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 de Pedro 5,8. Como isso é forte quando você lê devagar, porque não diz talvez, não diz quem sabe, não diz sem um dia ele quiser. Diz que anda ao redor, ativo, observando, buscando. E a pergunta não é se existe ataque, a pergunta é por onde ele entra. Por quê? Ouça isto com muita honestidade. O inimigo raramente entra fazendo barulho. Se viesse como um leão rugindo à plena luz, você correria. Mas ele é mais astuto. Disfarça-se de rotina, de familiaridade, de eu sou assim mesmo, de não tem problema, de é só um minutinho. E vai levando pedacinhos da sua paz como quem rouba sem deixar rastros. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
Provérbios 13:20. Aqui a palavra está protegendo você, porque há companhias que elevam e há companhias que quebram. E às vezes você só percebe quando chega em casa com o corpo cansado e a alma ainda mais cansada. Por fora você sorri, mas por dentro algo foi drenado, como se tivessem tirado o seu ar. Deixe-me perguntar algo. Há alguém na sua vida que depois de falar com você, o deixa confuso, pequeno culpado ou insuficiente? Não necessariamente grita com você, não necessariamente insulta, às vezes é pior. Faz você duvidar de si mesmo com sutileza. Deixa aquela sensação de que nunca é suficiente o que você oferece. Sempre há uma crise, sempre há um drama, sempre há uma necessidade que parece urgente. Você entra com paz e sai com ansiedade. Entra com clareza e sai com neblina. E pergunta, por que isso acontece comigo? Talvez porque essa relação se tornou um vazamento e a sua paz está pagando a conta. Agora olhe para dentro com o coração aberto. Que pensamentos visitam você quando o mundo fica em silêncio? Aqueles que aparecem na madrugada, quando todos dormem e de repente a sua mente se transforma em um tribunal. Você revisa conversas, antecipa discussões, imagina cenários que nem aconteceram, constrói tragédias com peças de "e se". Deixe-me dizer algo que pode libertar você. A preocupação é um ladrão interno que trabalha turno completo. Não descansa, não pede permissão, apenas entra, pega o seu descanso e o troca por tensão. E o mais perigoso é que faz isso usando a sua própria voz. E a outra pergunta que dói, mas cura: em que momentos você diz sim quando tudo dentro de você grita não? Quantas vezes aceita por culpa, por medo de decepcionar, por temor de ser chamado de egoísta, por necessidade de aprovação? Às vezes o ladrão mais perigoso não vive fora, vive dentro. Chama-se complacência, chama-se medo, chama-se não sei impor limites. Porque quando você não sabe dizer não, entrega as chaves da sua casa interior a qualquer um que bata à porta, até mesmo a pessoas que não respeitam o sagrado que Deus confiou a você. Eu sei que não é fácil enxergar isso. Às vezes, preferimos ignorar o vazamento, porque consertá-lo exige decisões difíceis, exige conversas desconfortáveis, exige fechar portas que estão abertas há muito tempo, exige parar de explicar demais e começar a obedecer mais. Mas escute esta verdade com calma. O custo de ignorar o vazamento sempre será maior do que o desconforto de consertá-lo. O que você não nomeia, governa você. O que você não confronta, se fortalece. O que você não entrega a Deus com honestidade, se transforma em um peso silencioso. Muitos ladrões da sua paz já têm a sua confiança. Alguns compartilham o seu sangue, alguns compartilham o seu teto, alguns compartilham a sua mesa. E o mais perigoso de todos pode ter o seu próprio nome. Porque quando você se trair, quando se empurra a sustentar aquilo que Deus nunca mandou carregar, o inimigo nem precisa se esforçar. Apenas espera que você se desgaste sozinho. É como um cano quebrado dentro da parede. Você não vê, não ouve, a vida continua normal. Mas a cada mês a conta sobe. A cada semana há mais umidade. Um cheiro estranho aparece no canto. E você diz, deve ser o clima, até que um dia a parede cede e você percebe que o invisível foi o mais caro. Assim operam os ladrões silenciosos. Não se anunciam, infiltram-se, acumulam-se, e quando você percebe, já está exausto, irritado, sem paciência, sem alegria, sem vontade de orar. Hoje faça algo simples. Pegue um papel e escreva os nomes de 3 pessoas, situações ou hábitos mentais que mais drenam a sua paz. Não para condená-los, mas para enxergar com clareza. Peça a Deus discernimento e pergunte: que porta estou deixando aberta? Que conversa repito que sempre me fere? Que pensamento alimento que rouba a minha calma? Não se acostume a viver drenado. Não normalize o cansaço da alma. A sua paz vale demais. Guarde esta frase: o ladrão mais perigoso é aquele que já tem as chaves. E agora ouça este sussurro de graça. Meu filho, minha filha, não tenha medo de ver a verdade.
porque a verdade liberta. Eu estou com você para ajudar a identificar cada vazamento, cada ladrão, cada porta que precisa ser fechada. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu vou devolver o que foi roubado e vou ensinar você a proteger o que eu lhe dei. E talvez agora você esteja pensando, mas é certo que eu me proteja? Um cristão não deveria estar sempre disponível para todos? Essa pergunta tem uma resposta que pode surpreender você e está no exemplo do próprio Jesus. Número 4. Jesus também se afastava. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Quero que você enxergue isso, porque nessa cena está a permissão que você tem pedido em silêncio. Ali está a resposta para essa culpa que aperta o seu peito quando tenta se proteger. Se Jesus, o Filho de Deus, se afastava, quem disse que você precisa estar disponível para todos, o tempo todo? Imagine a madrugada. Ainda não há vozes na rua, não há passos, não há demandas, não há mensagens, não há necessidades batendo a porta. Apenas escuridão e silêncio. Jesus se levanta sem fazer barulho, como quem sabe que aquele momento é sagrado. A casa dorme, mas ele não fica preso ao urgente. Sai, caminha, afasta-se do que o puxa e busca um lugar deserto. Não para fugir do mundo, mas para voltar ao Pai. Não para ignorar a dor das pessoas, mas para sustentá-la a partir da fonte correta. O dia anterior tinha sido intenso. Ele havia curado, libertado, falado com autoridade. Marcos conta que toda a cidade se reuniu à porta. Todos queriam algo. Todos tinham uma necessidade legítima. E aqui vem o que vai curar você. Jesus não se deixou governar pela pressão da multidão. Não permitiu que a demanda fosse sua bússola. Não confundiu compaixão com esgotamento. Ele amava, mas também guardava o seu interior. Ele servia, mas também se cuidava, porque a paz que Deus lhe dava não era um detalhe. Era o seu centro. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Esse retirava-se não soa como um evento isolado. Soa como prática, como hábito, como disciplina santa. Jesus repetia o retiro, voltava ao silêncio, regressava à oração. E isso é muito importante. Não fazia isso por fraqueza, mas por sabedoria. Não se afastava porque não podia amar, afastava-se para amar sem se perder. Não se afastava para fechar o coração, mas para mantê-lo limpo, firme e cheio de Deus. Talvez tenham ensinado a você, mesmo sem perceber, uma religião do desgaste. Fizeram você acreditar que um bom cristão nunca diz não, que a santidade se mede pela sua disponibilidade, que amar significa suportar tudo. E assim, muitos entregaram a própria paz como se fosse barata. Mas olhe para mim e ouça com calma. Limites não são pecado, são mordomia. Proteger a sua paz não é egoísmo, é obediência. Porque se a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo, então você não a trata como um lenço descartável para enxugar as lágrimas de todos enquanto sangra por dentro. Há algo que você precisa aceitar sem culpa. Jesus não curou todos os enfermos de Israel. Ele escolheu onde investir seu tempo, sua presença e seu poder. Seu amor era perfeito, mas sua agenda tinha direção. Sua compaixão era real, mas não era manipulável. E isso dá a você permissão para entender que não está obrigado a salvar todos, nem a carregar tudo, nem a estar em todos os lugares. Sua missão não é ser o Messias. Sua missão é permanecer em Cristo. Pense em um poço no meio do deserto. As pessoas chegam com sede e o poço oferece água uma vez após a outra. Mas se o poço não tiver tempo para se encher, chega um momento em que o balde sobe vazio. Não porque o poço seja ruim, mas porque foi drenado sem descanso. Muitos crentes se sentem assim. Levantam o balde e já não há nada. E ainda se culpam. Mas Jesus entendia algo que você precisa aprender. O poço se protege voltando à fonte, e a fonte é o Pai.
A sua solidão estratégica pode ser mais santa do que a sua disponibilidade constante. Há momentos em que dizer não a um convite é dizer sim ao seu lar. Há momentos em que encerrar uma conversa é abrir espaço para Deus. Há momentos em que desligar o ruído não é indiferença, é reverência. Porque no deserto, longe da pressão, você se lembra de quem é. Volta a ouvir a voz que organiza você por dentro. Volta a respirar sem medo. Volta a receber paz, essa paz que o mundo não entende, mas que sustenta a sua vida. Hoje, nas próximas 24 horas, busque o seu lugar deserto. Talvez não seja um deserto literal. Talvez seja um canto da casa, uma caminhada 10 minutos sem tela, uma porta fechada, uma Bíblia aberta, um suspiro profundo, como oração simples. Não para escapar, mas para voltar. E decida algo. Pare de acreditar que o seu valor depende da sua disponibilidade. O seu valor foi estabelecido na cruz. Você não precisa prová-lo se esgotando. E ouça este sussurro de graça como se Deus estivesse dizendo a você: meu filho, minha filha, eu não criei você para se esvaziar até desaparecer. Eu o formei para vir a mim, encher-se da minha presença e, a partir dessa plenitude, poder dar. Se o Mestre se afastava, você também tem permissão. Descanse sem culpa. Proteja sua paz. Eu cuido do que você não pode carregar. Agora vem um ensinamento de Jesus que talvez incomode você, mas também vai libertar. Ele falou sobre o que é santo e sobre pérolas, e vai mostrar por que nem todos merecem acesso ao que Deus colocou de precioso dentro de você. Número 5. Não dê o que é santo aos cães. Mateus 7,6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Eu sei que esse versículo incomoda, porque rompe uma ideia muito repetida. Se você ama, entrega tudo. Se é cristão, vive sem limites. Mas Jesus não falou para manter você confortável, falou para tornar você livre. E aqui ele está dizendo algo com uma clareza que não admite disfarces. Há coisas sagradas que não se entregam a qualquer um. Há tesouros da alma que não se colocam nas mãos de quem não sabe honrá-los. A sua paz é santa, não porque você seja perfeito, mas porque vem de Deus. É um presente que Ele confiou a você, uma porção do céu dentro do seu interior. E quando você entrega essa paz a pessoas indiferentes, zombadoras ou manipuladoras, não perde apenas a tranquilidade, profana aquilo que Deus depositou em você. Não é orgulho protegê-la, é obediência. Não é arrogância dizer até aqui, é mordomia. Porque Deus não deu paz a você para transformá-la em moeda de troca, para usá-la como suborno emocional, para negociá-la com quem oferece migalhas de carinho e, em troca, cobra sua alma. Veja o que Jesus adverte, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É a descrição exata do que muitos já viveram. Você entregou algo íntimo e sagrado e transformaram em piada, compartilhou uma ferida e usaram como arma, confessou um sonho e ridicularizaram, deu acesso ao seu mundo interior e ocuparam como território a ser conquistado. Isso é pisar pérolas. E depois, como Jesus disse, voltam-se e ferem, porque quem não sabe valorizar o sagrado, cedo ou tarde também se atreve a machucá-lo. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Provérbios 9:8. Aqui há outra chave de discernimento. Há pessoas que, quando você fala a verdade, recebem vida. E há pessoas que, quando você fala a verdade, atacam você. Não porque você esteja errado, mas porque o coração delas não quer luz. E você não tem a missão de convencer quem só quer discutir. Não tem o chamado de se abrir com quem só quer informação para controlar. Não é sua tarefa derramar o seu tesouro para que outro o trate como lixo. Ouça com firmeza. Discernir não é julgar pessoas como se você fosse Deus. Discernir é avaliar o fruto. É observar se alguém já demonstrou respeito pelo que é sagrado.
é perceber se essa pessoa cuida da sua vulnerabilidade ou a usa, se guarda sua paz ou a sabota. Você não está dizendo, eu sou melhor. Está dizendo, isto é valioso e nem todos têm acesso. E isso não contradiz o amor cristão. Pelo contrário, o amadurece. Porque você pode amar alguém e não entregar suas pérolas. Pode orar por alguém e não abrir a porta da sua casa interior. Pode abençoar alguém de longe sem permitir que o caos dessa pessoa se instale no seu coração. Jesus amou o mundo inteiro, mas não se entregou sem discernimento. Ele sabia quando se calar, quando se afastar, quando responder e quando não dar explicações a quem queria prendê-lo em armadilhas. Há santidade no silêncio, há sabedoria em se retirar, há profunda obediência em não discutir com quem tem prazer em destruir. E aqui vem uma verdade que cura. Há pessoas que não conseguem valorizar o que não entendem. Não é seu dever convencê-las. Não é sua obrigação se desgastar explicando sua sensibilidade, seu processo, seu coração. Às vezes você tenta fazer alguém apreciar sua paz, como se fosse possível ensinar reverência a quem só conhece zombaria. E nessa tentativa, você se esvazia. Não por amar demais, mas por amar sem direção. Imagine que você carrega nas mãos um perfume caríssimo, um aroma delicado e puro. Abre o frasco e o derrama sobre a areia quente. Por um segundo o cheiro é lindo, mas depois evapora. A areia não retém, não honra, não desfruta. E você fica com o frasco vazio, perguntando-se por que desperdiçou. Assim acontece quando você derrama sua paz sobre corações que não podem sustentá-la. Sua paz não foi criada para o lodo da indiferença. Foi criada para repousar em ambientes de honra. Hoje tome uma decisão simples, mas poderosa. Pense em algo sagrado da sua vida interior. Uma luta, uma esperança, uma oração, um sonho que Deus colocou em você. Com quem você tem compartilhado isso que sempre minimiza? A quem você abriu o coração e sempre sai sentindo-se tolo, fraco ou exagerado? Hoje feche esse canal, não com ódio, com sabedoria. Guarde seu tesouro e antes de se abrir novamente, faça esta pergunta. Essa pessoa já demonstrou que pode cuidar do que eu entrego. Não procure promessas, procure evidências. Guarde esta frase. O que é santo se compartilha com quem sabe reverenciar. E hoje Deus fala a você, meu filho, minha filha, não dei pérolas para que fossem lançadas na lama. Dei tesouros para que fossem compartilhados onde há honra. Não sinta culpa por fechar portas, sinta paz por proteger o que é sagrado. Seu discernimento não é falta de amor. É amor amadurecido. E talvez agora você esteja pensando, eu entendo, mas quando tento me proteger, a culpa me destrói por dentro. Sinto-me egoísta, mau cristão, má pessoa. Essa culpa tem nome e é hora de trazê-la à luz, porque não vem de Deus. Número 6. A falsa culpa de se proteger. Há uma corrente que não se vê, mas pesa. Não deixa marcas na pele, mas deixa marcas na alma. E cada vez que você tenta proteger a sua paz, essa corrente se aperta como se alguém a puxasse de fora, obrigando você a voltar ao mesmo de sempre. Essa corrente se chama culpa falsa. E o mais perigoso é que ela se disfarça de espiritualidade. Disfarça-se de ser um bom cristão. Mas, na verdade, é um jugo que Cristo nunca colocou sobre o seu pescoço. Gálatas 5:1 diz com autoridade: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Há um tipo de culpa que não leva ao arrependimento, leva à paralisia, não aproxima você de Deus, prende você no medo, não corrige com amor, castiga com condenação. E se castiga você por se proteger, então não vem do Pai, porque o Pai não salva para escravizar, ele salva para libertar. Talvez você conheça essa sensação. Diz não posso e sente uma pontada no peito. Afasta-se um pouco e uma voz acusa. Egoísta, estabelece um limite e sente que falhou. Mau cristão. Para de responder a quem o drena e o coração acelera com ansiedade, como se estivesse pecando. Mas ouça com calma, porque aqui começa a sua libertação.
Essa culpa não é prova de santidade, é prova de condicionamento. Treinaram você a acreditar que seu valor está em agradar. Treinaram você a acreditar que amar é permitir que pisem em você. Treinaram você a acreditar que servir a Deus é se esvaziar até não restar nada. E isso não é o Evangelho. Isso é escravidão disfarçada de piedade. O Evangelho não confunde amor com ausência de limites. O Evangelho ensina um amor ordenado, um amor com sabedoria. O próprio Jesus disse que o mandamento tem 3 direções: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo, como medida. E quando você se despreza em nome de servir, está rompendo essa harmonia. Porque amar a si mesmo não é idolatrar-se, é reconhecer que você é filho, não objeto de uso público. Amar a si mesmo é cuidar do templo onde Deus habita, é proteger a paz que Ele colocou dentro de você. E essa paz vale mais do que todo o ouro do mundo. Talvez alguém tenha lançado uma frase que o persegue: negue-se a si mesmo. E sim, Jesus disse que quem quer segui-lo deve negar a si mesmo. Mas veja a diferença. Negar a si mesmo é para seguir a Cristo, não para se tornar escravo das exigências de qualquer pessoa. Essa negação tem um propósito santo: obedecer ao Senhor, morrer para o pecado, renunciar ao ego que quer controlar tudo. Mas não é permissão para destruir-se por causa de pessoas que não honram a Deus nem o seu coração. Cristo não chamou você para se perder, chamou para se encontrar nele. E aqui quero que você ouça Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se o que você sente ao se proteger é condenação, então não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo convence com verdade e produz vida. A condenação esmaga e produz morte interior. Há uma convicção que guia a uma decisão saudável, e há uma culpa falsa que empurra você de volta ao ciclo de sempre. Dizer sim quando por dentro grita não, permanecer onde é drenado, suportar o que o destrói e chamar isso de amor. Às vezes, a forma mais amorosa de servir é aprender a dizer não, porque quando você diz sim por medo, não está amando, está sobrevivendo. Quando dá a partir do vazio, não está abençoando, está acumulando ressentimento. Mas quando se protege, preserva-se. Quando se preserva, pode continuar dando com pureza. Quando dá a partir da plenitude, seu amor cura em vez de se desgastar. Isso não é egoísmo, é mordomia, é administrar a vida que Deus confiou a você. Deixe-me pintar uma imagem simples. Em um avião, quando a pressão cai, as máscaras de oxigênio descem. E a instrução é clara: coloque a máscara primeiro em você e depois ajude quem está ao seu lado. Por quê? Porque se você desmaiar tentando salvar todos, não salvará ninguém. Isso não é egoísmo, é sabedoria de sobrevivência. E Deus ensina algo semelhante: proteja primeiro para poder sustentar depois. Proteja sua paz para poder compartilhar paz. Proteja seu coração para poder amar sem se quebrar. Proteja sua vida para poder servir com alegria. Agora vem o centro de tudo. Não apenas entenda, declare. Coloque a mão no peito, como quem remove uma corda do pescoço, e diga com firmeza: a culpa que sinto por me proteger não vem de Deus. Cristo me fez livre e não voltarei ao jugo de escravidão. Tenho permissão divina para estabelecer limites santos. Nenhuma condenação há para mim em Cristo Jesus. Diga até que sua alma creia, diga até que o medo recue, diga até que a corrente se rompa. E ouça o sussurro do Pai, suave, mas inegociável: meu filho, minha filha, eu nunca pedi que você se destruísse servindo a todos. Pedi que me amasse, que amasse o próximo e que amasse a si mesmo. Os 3 fazem parte do mesmo mandamento. Eu não condeno você por se proteger. Eu confirmo você. Eu ensino você a amar com sabedoria. Você é livre. Caminhe nessa liberdade. Agora que a corrente da culpa está quebrada, é hora de redefinir quem você realmente é. Porque há uma diferença enorme entre a pessoa que você tem sido mendigando paz dos outros e a pessoa que Deus chamou você para ser.
um guardião de tesouros sagrados. Número 7. Guarduis, não mendigos. Há uma verdade que muda a sua vida quando finalmente você entende. Deus não criou você para viver de joelhos diante das circunstâncias, nem para andar pedindo migalhas emocionais às pessoas. Deus chamou você para viver de pé, para viver com dignidade, para viver como filho. Por isso, a palavra diz em Colossenses 3,15 que a paz de Deus governe em vossos corações. Não diz que ela o visite de vez em quando. Não diz que apareça apenas quando tudo estiver tranquilo. Diz que governe, que tenha autoridade, que tome decisões, que seja o árbitro dentro de você. E quando a paz governa, você já não mendiga, você guarda, você administra, você protege o santo que Deus depositou dentro de você. Porque um mendigo de paz vive com a mão estendida e o coração tremendo. Se alguém o aprova, ele respira. Se alguém o rejeita, ele desmorona. Se o ambiente está agradável, ele se sente bem. Se o ambiente fica tenso, ele se apaga. O mendigo depende do que é externo e por isso torna-se escravo do humor alheio. Mas um guardião não vive assim. O guardião entende que tem algo valioso sob seus cuidados. Não se levanta cada manhã perguntando quem lhe dará paz hoje. Levanta-se perguntando como vai protegê-la hoje. Não entrega as chaves do seu mundo interior a qualquer pessoa, porque sabe que o que guarda não é apenas dele. Vem de Deus e o que vem de Deus é tratado com reverência. Talvez isso confronte você, mas também o liberta, porque você viveu tempo demais como se a sua paz fosse uma moeda de troca. Negociou tranquilidade por aceitação. Comprou um momento de calma, em troca de ficar calado, de suportar, de agradar. E depois se pergunta por que termina vazio. O vazio não veio do nada. Veio porque você estava buscando fora o que já tinha dentro. Estava pedindo que alguém lhe desse estabilidade quando Deus já havia colocado dentro de você uma fonte. Estava esperando que outros o sustentassem quando o Senhor já estava ensinando você a se sustentar nele. Ouça o que declara Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Aqui está o segredo da cura interior. A paz perfeita não depende do que os outros fazem. Depende de onde a sua mente descansa. Não depende se o aplaudem ou o criticam. Depende se o seu pensamento persevera em Deus. Por isso eu digo com amor, se a sua paz se rompe com uma mensagem, com um olhar, com uma palavra, com o silêncio de alguém, então você não está vivendo como guardião, está vivendo como mendigo. E Deus hoje não acusa você, Ele desperta você. Ele diz, volte ao seu centro, volte para mim, volte para a fonte. Não tenha vergonha por ter mendigado paz durante tanto tempo. Muitos de nós fomos ensinados a viver assim. Fomos treinados para buscar fora. No dinheiro, no relacionamento, nos amigos, na aprovação, em ser boa pessoa para que não se irritem com você. E com o tempo, sem perceber, você se tornou dependente. Dependente de que o outro esteja bem para você estar bem. Dependente de que o dia saia perfeito para você estar em paz. E isso esgota a alma. Mas hoje, um novo capítulo se abre. Hoje você deixa de mendigar e começa a governar. Porque Cristo deu a você autoridade para ordenar o seu mundo interior. Há pessoas que parecem ricas por fora, mas são mendigas por dentro. Têm aplausos, conquistas, influência, mas sua paz está nas mãos dos outros. Vivem presas a opiniões, reações, sinais. E há pessoas que talvez não tenham muito materialmente, mas caminham como reis porque sua paz está ancorada em Cristo. Podem passar por tempestades, mas não se quebram. Podem ser sacudidas, mas não se perdem. Isso é riqueza real. Isso é ouro do céu. E você foi chamado para essa riqueza. Imagine um farol no meio de uma ilha rochosa. A tempestade ruge, o vento bate, as ondas gritam contra os penhascos, mas o guardião não se desespera. Ele entende sua missão, manter a chama acesa. Não pode controlar o oceano, mas pode cuidar da luz,
Essa luz guia outros, salva vidas, evita naufrágios. Assim é a sua paz. Sua paz não é apenas para que você descanse, é uma luz que Deus acende em você para que sua casa não afunde, para que seus filhos aprendam, para que sua alma não viva na escuridão. Então hoje faça algo simples. Identifique uma área onde você tem mendigado paz. Talvez seja um relacionamento, talvez seja o trabalho, talvez seja a necessidade de agradar. E decida recuperar o governo. Não com orgulho, mas com obediência. Diga ao Senhor: Pai, eu recebo a tua paz como autoridade dentro de mim. E todas as manhãs repita com firmeza: minha paz não depende das circunstâncias nem das pessoas. Minha paz governa em meu coração porque Cristo a colocou ali. E Deus sussurra com ternura: meu filho, minha filha, eu não desenhei você para andar pedindo paz de porta em porta. Desenhei você para ser guardião de tesouros eternos. A paz que depositei em você é sua. Ninguém tem o direito de tirá-la, a menos que você permita. Hoje eu coroo você como guardião. Caminhe com a autoridade de quem sabe o que possui. E agora que você sabe, vem o próximo passo: fazer um inventário honesto, porque guardar algo exige reconhecer o quanto foi danificado. E hoje vamos revisar essas contas para que a sua paz deixe de sangrar em silêncio. Número 8. O custo da paz que você perdeu. Preciso que façamos algo corajoso, aqui, neste espaço íntimo, como duas almas frente a frente. Quero que você olhe para trás e faça as pontas, não para se castigar, não para ficar preso no eu deveria ter, mas para enxergar com clareza o preço que pagou por não proteger a sua paz. Porque quando o coração entende o custo, deixa de romantizar o sacrifício inútil e começa a escolher vida. E você não nasceu para sobreviver esgotado, nasceu para viver em plenitude. Pense naquelas noites em que o corpo estava deitado, mas a mente continuava de pé, andando em círculos. Noites em que o silêncio se tornou um barulho alto. Noites em que uma conversa o perseguia como um eco, em que um problema alheio subia ao seu peito como se fosse seu, em que o coração batia rápido sem que ninguém estivesse correndo lá fora. Quantas vezes você amanheceu de olhos abertos, sentindo que dormiu, mas não descansou? Esse é um preço real. A paz perdida cobra no sono e o sono perdido cobra na alegria. Agora olhe para a sua saúde, porque o corpo é honesto. O corpo não sabe fingir por muito tempo. Ele guarda as contas que a mente tenta ignorar, aquela dor que aparece quando há tensão. Aquela opressão no peito quando há conflito, aquele estômago que incha quando você engole palavras, aquela coluna que se endurece quando você carrega o que não lhe pertence. Às vezes colocamos a culpa no clima, na idade, em qualquer coisa, mas você sabe a verdade. Muitos desses sinais são o grito da alma pedindo limites. É como se o seu corpo estivesse dizendo: eu amo você, mas já não posso sustentar esse peso sem me quebrar. E conte também as lágrimas, não apenas as que caíram, mas as que ficaram presas na garganta. Lágrimas de frustração, de impotência, de sentir que você dá e ninguém vê. Lágrimas que caem em silêncio porque lá fora é preciso estar bem, porque é preciso continuar, porque você é o forte, o responsável, o que sustenta. Quantas vezes você fechou uma porta para que ninguém o visse desmoronar? Quantas vezes sorriu por fora enquanto por dentro estava pedindo socorro? Isso também tem preço, e é um preço alto. E depois estão as oportunidades, as coisas que você não fez, as decisões que adiou, as versões de você que nunca nasceram porque não havia espaço interior para crescer. Porque você estava ocupado demais resolvendo, agradando, carregando, justificando, explicando. E aqui vem uma verdade que dói, mas cura. Cada estação sem limites se transforma em juros acumulados de esgotamento. O que hoje parece só mais um pouco, amanhã se sente como uma vida inteira drenada. Eu sei que dói olhar para essa conta. Há uma parte de você que quer fechar os olhos, dobrar o papel, guardá-lo e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas escute com ternura e firmeza. A dor de encarar a verdade é passageira.
A dor de continuar negando se torna um estilo de vida. E Deus não quer que a sua história seja uma longa cadeia de faturas emocionais impagáveis. Por isso a palavra abre uma porta onde você só via perda. Em Joel 2:25, Deus fala de restituição, de devolver os anos devorados, de restaurar o que foi consumido. Isso não é poesia vazia, é promessa. É o Pai dizendo: a sua história não termina naquilo que lhe foi roubado. Às vezes, você precisa ver tudo o que perdeu para valorizar o que ainda tem. E o que você ainda tem, mesmo que pareça pequeno, é suficiente para que Deus construa algo novo. Porque o Senhor não precisa que a sua paz esteja perfeita para começar a restaurá-la. Ele trabalha com o que está quebrado. Ele faz jardins onde antes houve cinzas. Imagine que você descobre uma dívida esquecida. Não porque seja mal, mas porque não quis olhar. E um dia abre o envelope e ali estão os números no vermelho, crescendo em silêncio, mês após mês. Ver isso dói, sim, mas essa dor é o início da liberdade, porque finalmente você deixa de viver em negação. Assim acontece com a sua paz, enquanto você não a protege, a dívida continua crescendo. Mas hoje, você decide olhar. Hoje decide parar de pagar juros sobre juros. Hoje decide que o custo já foi alto demais. Convido você a escrever com honestidade o que lhe custou não proteger a sua paz. Escrever não o afunda, desperta você. É uma forma de dizer à sua alma: eu estou ouvindo você. E depois, a partir desse despertar, declare com autoridade serena: o preço já foi alto demais. A conta deixa de aumentar a partir de hoje, porque o custo de não mudar sempre supera o desconforto de mudar. Deus diz a você com ternura: meu filho, minha filha, eu vi cada lágrima, eu contei cada noite de insônia. Eu conheço o preço que você pagou por dar sem discernimento. Mas o que o inimigo quis usar para destruir você, eu posso usar para amadurecer você. O que foi devorado, eu posso restituir. Entregue-me o seu lamento, e eu o transformarei, como diz Salmo 30:11, em dança. Entregue-me o seu peso, e eu o cingirei de alegria. O passado já passou, mas a restauração começa quando você decide proteger o que restou. E agora que vimos o custo, chega o próximo passo: aprender a proteger o tesouro sem endurecer o coração. Porque há uma diferença crucial que você precisa entender. Não é a mesma coisa construir uma fronteira santa e levantar um muro de orgulho. Uma protege e ordena você. O outro isola e esfria você. E essa diferença, quando você a compreende, muda a maneira como volta a viver. Número 9. Fronteiras santas, não muros de orgulho. Provérbios 25:28 diz: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E quando você ouve isso, entende algo imediatamente. Uma cidade sem defesa fica à mercê de qualquer um. Não importa se dentro há tesouros, famílias, histórias, promessas, se não há proteção, tudo fica exposto. Mas aqui vem a parte que muitos confundem. A palavra fala de muro para proteger, não de prisão para aprisionar. Uma muralha bem construída não existe para cortar a vida, existe para cuidar da vida. E se a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo, então você precisa aprender a construir com sabedoria, não com medo. Porque há uma diferença enorme entre fronteiras santas e muros de orgulho. A fronteira tem porta, a fronteira tem chave, a fronteira tem discernimento. Você decide quem entra, quem sai, quanto tempo permanece, com que intenção se aproxima. O muro, ao contrário, é outra coisa. O muro não tem porta, não pergunta, não avalia, não discerne. O muro simplesmente levanta distância como castigo. E isso é perigoso, porque o muro não apenas impede aqueles que machucaram você, também impede aqueles que realmente o amam. Eclesiastes 3:1 e 5 dá a chave que estabiliza o coração. Tudo tem o seu tempo, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar.
Veja a beleza dessa sabedoria. Ela não empurra você a viver fechado, nem a viver exposto. Não manda abraçar sempre, nem manda desconfiar sempre. Chama você a discernir os tempos, a reconhecer estações, a entender que há momentos em que abrir é correto e momentos em que fechar é obediência. Há momentos em que aproximar-se é cura e momentos em que afastar-se é proteção. Isso é fronteira santa, um limite que nasce da sabedoria, não da ferida. Limites saudáveis nascem do amor próprio santo, aquele amor que não é vaidade, mas mordomia. Você diz não ao que destrói porque diz sim ao que Deus está construindo em você. Coloca um até aqui, porque valoriza o tesouro que o Senhor confiou a você. Isso não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Uma fronteira protege sem castigar. Não está cheia de raiva, está cheia de clareza. Não busca vingança, busca paz. Não humilha o outro, honra a si mesma. Mas os muros nascem da dor não curada. E aqui preciso falar com muita ternura. Talvez você não tenha se tornado frio por maldade. Tornou-se frio por cansaço. Talvez não tenha deixado de confiar por orgulho, deixou de confiar por golpes repetidos. E o coração, quando sangra, faz o que pode para sobreviver. Então levanta tijolos, torna-se inacessível, promete a si mesmo, nunca mais. E sem perceber, esse nunca mais começa a excluir todos, até mesmo aqueles que Deus envia como medicina. Há uma pergunta que revela se você está construindo fronteira ou muro. Ouça devagar. O seu limite protege a sua paz ou castiga as pessoas? Porque uma coisa é dizer, não posso falar sobre isso agora, preciso estar em calma. E outra coisa é dizer, não me importo com ninguém, desapareçam todos. Uma coisa é afastar-se para orar e respirar, e outra é usar o silêncio como arma. A fronteira cuida do seu jardim. O muro se transforma em uma prisão onde você mesmo acaba trancado. Os muros que você constrói para estar seguro podem acabar sendo a sua própria cadeia. Você pensa, ninguém me fere, mas paga o preço de que ninguém o abrace. Pensa, ninguém me trai, mas paga o preço de não permitir que ninguém o acompanhe. A proteção extrema se torna isolamento extremo. E o isolamento total, ainda que pareça controle, é tão prejudicial quanto a exposição total. O equilíbrio é sabedoria, e a sabedoria é bíblica. Imagine um jardim bonito, flores vivas, árvores frutíferas, um aroma limpo no ar. Esse jardim tem uma cerca, não por ódio ao mundo, mas por amor ao que cresce dentro. A cerca impede a entrada dos destruidores, impede a entrada dos que pisoteiam. Mas essa cerca tem porta, e nessa porta há critério, há chave, há vigilância, há discernimento, e você decide, porque a sua vida interior deveria ser esse jardim, protegido, mas não selado, cuidado, mas não amargurado, guardado, mas não enterrado. Hoje, convido você a revisar sua construção com honestidade. Pergunte a si mesmo se seus limites estão nascendo do amor ou do medo. Se está fechando portas por discernimento ou por trauma. Se há pessoas boas que você excluiu apenas porque na sua mente se parecem com alguém que o machucou. E se descobrir que levantou um muro, não se condene. Apenas reconheça. Senhor, esta foi a minha forma de sobreviver, mas já não quero viver assim. Deus não quer você exposto a todo vento, nem trancado em uma torre de solidão. Hoje Deus diz, meu filho, minha filha, eu dou a você permissão para proteger a sua paz com fronteiras santas e dou coragem para abrir a porta àqueles que merecem caminhar ao seu lado. Eu não fiz você para ser destruído, mas também não fiz você para se esconder. Fiz você para viver em liberdade, com sabedoria, com portas saudáveis e com um coração que sabe dizer sim e sabe dizer não, sem culpa. E agora vem a pergunta inevitável. Como saber quem merece entrar e quem não? Como distinguir entre alguém que vem para somar e alguém que vem para destruir? A resposta está em uma ferramenta que Deus quer colocar hoje em sua mão como escudo: o discernimento. Número 10. O discernimento como escudo.
Ouça isto com calma e seriedade, porque o que está em jogo não é um detalhe emocional, é um tesouro espiritual. A paz que Deus lhe dá não é um adorno para quando tudo vai bem. É uma herança do céu para sustentar você quando o mundo treme. Por isso a palavra fala com clareza em 1 de João 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso significa que, na vida, nem tudo o que parece bonito é bom, nem tudo o que soa espiritual vem do Espírito Santo. E nem todo aquele que pede acesso ao seu coração vem para cuidar dele. Seu trabalho não é confiar cegamente. Seu trabalho é discernir com humildade, avaliar com sabedoria e proteger o que Deus confiou a você. Porque sim, você é de Deus, você quer amar, quer servir, quer ser luz, mas Mateus 10:16 traz uma imagem que não é confortável, porém é real. Ovelhas no meio de lobos. E Jesus não disse, seja tão inocente que o devorem. Jesus disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja que equilíbrio santo, prudência sem malícia, pureza sem ingenuidade. Discernimento sem dureza. Um coração aberto para Deus, mas uma porta com fechadura para qualquer um que não saiba honrar o que é sagrado. Esse é o escudo que hoje você precisa aprender a usar. E aqui vem a descoberta que equipa você. O fruto revela a árvore. Há pessoas que sabem falar de maneira linda, mas sua presença deixa um rastro escuro. Há pessoas que dizem, eu amo você, mas cada conversa deixa você mais confuso, mais drenado, menor por dentro. Palavras são baratas, atitudes custam. Por isso, o discernimento não se ativa ouvindo promessas. Ativa-se observando padrões. Pergunte a si mesmo, sem culpa e sem medo. Quando essa pessoa entra na minha vida, minha paz cresce ou diminui. Minha fé se fortalece ou se contamina. Meu ânimo se levanta ou afunda. Não estou ensinando você a julgar, mas a ler sinais, porque o fruto não mente. A árvore é conhecida pelo que produz e a vida de uma pessoa é conhecida pelo que deixa em seu espírito. E isto também é importante. Nem todo aquele que diz, eu sou assim, tem direito de machucar você. Nem todo aquele que traz uma necessidade tem acesso ilimitado à sua energia. Há pessoas que confundem sua compaixão com disponibilidade eterna. E se você não tiver discernimento, acabará entregando as chaves da sua paz a mãos que não sabem cuidar dela. Torna-se uma casa aberta sem portas. E depois se pergunta por que foi roubado. O discernimento devolve o governo a você. Ensina que amar não é dar acesso total. Amar também é escolher com sabedoria qual espaço cada pessoa ocupa. Agora, há um detector que Deus colocou dentro de você e muitos o ignoraram por anos, o Espírito Santo. Ele não apenas consola, ele guia a toda a verdade. Ele acende alarmes sutis, aquela inquietação que você sentiu e não soube explicar, aquele não sei porquê, mas algo não está certo. Aquele peso no peito antes de dizer sim. Aquela perturbação quando alguém pressiona você a decidir rápido. Muitas vezes era o Espírito falando e você o silenciou por medo de parecer mal, por culpa falsa, pelo desejo de agradar. Mas hoje, Deus está ensinando você a ouvir antes de agir. Porque quando o Espírito alerta, não é para tirar amor de você, é para livrar você de uma ferida. Eu sei que isso toca profundamente, porque você quer acreditar no melhor das pessoas e às vezes teme que discernir seja o mesmo que desconfiar. Mas não é a mesma coisa. O discernimento não torna você frio, torna você sábio, não torna você cínico, torna você guardião. Você pode continuar tendo um coração sensível e, ao mesmo tempo, ser firme em seus limites. Pode amar a todos e confiar em poucos. Pode abençoar de longe, sem abrir a porta da sua intimidade. Esse é o paradoxo do reino. A pessoa mais bondosa pode ser a mais cuidadosa ao escolher quem entra. Imagine um detector de metais em um aeroporto. Ele não está ali porque todos sejam criminosos. Está ali porque a vida vale demais para confiar na sorte.
O detector não humilha ninguém, não acusa ninguém, simplesmente protege. Assim, deve funcionar o seu discernimento. Não assume que todos são maus, mas verifica antes de permitir acesso, porque a sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo e não é entregue por impulso. Então faça isto na próxima vez que alguém pedir seu tempo, sua energia, seu coração. Pause, respire, pergunte com honestidade: que frutos eu vi? Que padrão se repete? O que diz o meu espírito? E se não houver clareza, não responda por pressão. A pressa raramente vem de Deus. A paz de Deus não empurra, guia. E todas as manhãs, com simplicidade, peça: Espírito Santo, dá-me olhos para ver o que outros escondem e ouvidos para ouvir-te antes de agir. Porque quando você discerne, não perde amor, ganha liberdade. Número 11. Recuperando o que o inimigo roubou. Há perdas que não aparecem em uma foto, mas são sentidas no peito. Você pode continuar trabalhando, continuar sorrindo, continuar cumprindo suas responsabilidades e ainda assim, por dentro, saber que algo lhe foi roubado. A paz, o descanso, a alegria simples, a confiança. E quando o tempo passa, surge aquela frase que dói como uma sentença: já é tarde demais, o dano está feito. Mas hoje, essa mentira é confrontada por uma verdade que tem nome e tem história. Porque o Deus que chamou você não é um Deus de ruínas, é um Deus de restauração. 1 de Samuel 38 nos leva a um cenário que parece o fim. Davi volta a Ziclag com seus homens e não encontra lar, encontra cinzas. Não encontra abraços, encontra a ausência, a cidade queimada, as famílias levadas cativas, aquilo que era amado arrancado. A Escritura diz que choraram até não terem mais forças para chorar. E como se não bastasse, os seus próprios homens falam em apedrejá-lo. Essa é a imagem do coração quando perde a paz. Você se sente cercado por fora e por dentro, sem forças, com a garganta seca de tanto suportar. Talvez você conheça essa cena sem nunca ter estado em Ziclag. Porque há dias em que você volta para a sua própria vida e sente o mesmo. Antes eu era leve, antes eu dormia, antes eu confiava. E agora está cansado da sua própria mente, cansado de agradar, cansado de pagar um preço por pessoas que não souberam honrar o que você entregou. Nesse ponto, o inimigo sussurra: não persiga nada, já levaram tudo. E o pior é que às vezes você acredita porque a dor convence você de que a derrota é permanente. Mas então acontece a virada que muda tudo. A Bíblia não diz que Davi se tornou forte sozinho, diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E depois ele faz uma pergunta que você também precisa fazer hoje, com humildade e coragem. Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E Deus responde sem dúvida, sem névoa, sem ambiguidade: persegue-a, porque certamente a alcançarás, e sem falta tudo recuperarás. Ouça a firmeza do céu, certamente sem falta. Não é um talvez, não é um quem sabe. É uma garantia para quem decide se levantar. Porque a recuperação da sua paz começa com uma decisão. Não com um sentimento, não com um dia perfeito, com uma decisão: vou parar de me resignar. Há coisas que o inimigo roubou, aproveitando o seu cansaço, sua culpa falsa, sua falta de limites, sua necessidade de agradar. E hoje, Deus ensina você a perseguir de outra maneira, não com violência humana, mas com obediência, com discernimento, com fronteiras santas, com oração, com passos concretos. Persiga o que foi roubado, mas persiga em nome de Jesus, não no seu orgulho. E há algo mais. Deus não apenas devolve, Ele também redime. Isaías 61:7 declara que, em lugar da dupla vergonha e desonra, haverá dupla honra e alegria eterna. Isso não significa que tudo será instantâneo, nem que tudo será apagado como por mágica. Significa que o que parecia desperdiçado não fica sem propósito. Significa que sua história não termina em cinzas.
Às vezes, Deus restaura devolvendo o que foi perdido. Outras vezes, restaura construindo em você algo mais forte do que antes. Uma paz com raízes, uma paz que já não se vende barato. A restauração nem sempre chega como um relâmpago de luz. Muitas vezes, chega como o amanhecer. Primeiro volta o fôlego, depois volta o sono, depois volta a alegria, depois volta a sua capacidade de dizer não sem tremer. Cada dia que você decide proteger sua paz é um dia de juros a seu favor. Antes você pagava juros de esgotamento, agora começa a acumular juros de cura. E mesmo que alguns não entendam sua mudança, sua alma entende, você está recuperando território. Imagine um campo depois de um incêndio, tudo escuro, o ar com cheiro de cinza, os troncos como sombras. E ainda assim, sob a superfície, a vida não desistiu. Apenas está esperando a chuva. Assim está você. Por fora talvez se sinta seco, mas por dentro há sementes que Deus preservou. Sua paz pode florescer novamente onde tudo parecia perdido. O inimigo celebrou cedo demais. Deus ainda não terminou com você. O selo é simples e forte. Persiga o que foi roubado. Deus garante que você alcançará. E perseguir, para você, pode significar isto: hoje, você deixa de alimentar conversas que o drenam. Hoje fecha uma porta que o manipulava. Hoje perdoa sem voltar a se expor. Hoje volta a orar com sinceridade. Hoje decide que sua paz vale mais do que a aprovação de qualquer pessoa. E se você se pergunta, por onde começo? Comece declarando com sua boca o que seu coração precisa ouvir. Não é tarde. A restauração começa hoje. Hoje, Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu vi suas lágrimas e contei suas noites. Não trouxe você até aqui para deixá-lo em ruínas. O que o inimigo roubou enquanto você estava cansado, eu devolvo enquanto você caminha comigo. Levante-se do lamento. Não para negar o que aconteceu, mas para avançar com minha mão sobre sua vida. Eu darei sabedoria para você se proteger, força para perseverar e paz para voltar a respirar. E quando sua paz for restaurada, você entenderá que não era o fim, era o começo do seu testemunho. Número 12. Sua paz abençoa outros. Deixe-me dizer algo com muita verdade. Se você se sente egoísta por pensar na sua paz, é porque durante muito tempo ensinaram a você uma versão distorcida do amor. Ensinaram que amar é suportar tudo, que servir é se calar, que ser cristão é se deixar drenar até não sobrar nada. E por isso, cada vez que você tenta colocar um limite, essa culpa falsa aparece como uma sombra, sussurrando: você está sendo mau, está sendo frio, está se tornando orgulhoso. Mas hoje a palavra vem colocar ordem no seu coração, porque Jesus disse em Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não diz mais do que a ti mesmo. Não diz esqueça-se de você. Diz que o amor ao próximo é medido pelo mesmo cuidado com que você cuida de si. Se você se destrói para ajudar, isso não é amor bíblico. Isso é sacrifício sem sabedoria. E Deus não chamou você para viver em ruínas para provar que é bom. Eu confesso a você de um lugar humano. Por anos, muitos de nós acreditamos que dar até nos esvaziar era o auge da espiritualidade. Sentíamos-nos úteis quando terminávamos exaustos. Sentíamos-nos bons quando não restava nada. E, sem perceber, começamos a oferecer aos outros uma versão de nós que já vinha contaminada por cansaço, por frustração, por silêncios acumulados. Porque quando você dá a partir do vazio, não está derramando amor puro, está derramando o que sobra, e o que sobra muitas vezes é ressentimento disfarçado de serviço. São sorrisos forçados, é paciência fingida, é um sim dito com a boca, mas negado com o coração. E isso não abençoa ninguém, isso apenas prolonga o ciclo. Por isso Paulo explica, em 2 de Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Observe a ordem, porque aqui há uma chave. Primeiro Deus consola você, depois você consola.
Primeiro Deus enche você, depois você derrama. Primeiro Deus restaura você, depois você se torna instrumento. Não é egoísmo, é desígnio. Se você tenta consolar sem ter sido consolado, termina seco. Se tenta sustentar sem ter sido sustentado, você se quebra. Se tenta dar paz sem ter paz, só entrega ansiedade com palavras bonitas. Agora, olhe com honestidade. Pense nos seus, em seus filhos, em seu cônjuge, em sua família, em seus amigos próximos, nessas pessoas que realmente amam você. O que você acha que eles mais precisam? Do seu esgotamento heróico ou da sua presença em paz? De uma versão sua que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, porque está queimado por dentro? Ou de uma versão sua que sabe descansar em Deus e, a partir dessa calma, ouvir, abraçar, aconselhar, corrigir com amor, rir de verdade? Às vezes pensamos que estamos sendo nobres por estar disponíveis para todos, mas na verdade estamos entregando os restos àqueles que mais amamos. Chegamos em casa sem paciência, sem forças, sem doçura, e então os seus recebem o que o mundo deixou. Há uma verdade que liberta. Sua paz não é só para você, é para os que estão ao seu redor. Seus filhos não precisam ver você invencível, precisam ver você sábio. Precisam aprender que um não com amor é mais santo do que um sim com ressentimento. Precisam ver que você não se deixa pisar, porque assim aprenderão a não entregar a alma a qualquer um. Sua paz protegida é visão geracional. É quebrar a corrente da complacência destrutiva. É ensinar a sua casa que a presença de Deus não produz escravos exaustos, mas filhos livres. A forma mais generosa de dar é primeiro garantir que você tenha algo verdadeiro para oferecer. Parece egoísmo, mas é o contrário. Quem se enche em Deus pode dar melhor por mais tempo, com um coração limpo. Quem vive drenado pode até dar muito, mas dá mal, porque dá ferido, dá pressionado, dá com a alma irritada. Não se trata de dar menos. Trata-se de dar a partir da plenitude, não do colapso. Imagine uma fonte na montanha, água transparente, fresca, constante. Viajantes passam e bebem. Famílias enchem seus recipientes. Animais se refrescam. Essa fonte abençoa porque está conectada a um manancial subterrâneo que a alimenta sem cessar. Mas se alguém bloqueasse a entrada, se interrompesse a fonte, se ela deixasse de receber, logo o que era frescor se tornaria lama. Você é assim. Sua paz é essa fonte. Quando está protegida, quando está cuidada, quando está cheia da presença de Deus, torna-se um lugar seguro para outros. Seu lar fica mais leve. Sua voz se torna mais suave. Suas decisões se tornam mais claras. Seu conselho pesa mais do que 1000 palavras, porque a paz prega sem gritar. Hoje, escolha uma pessoa que você ama e decida algo simples, mais poderoso. Não entregue a ela suas sobras, entregue sua melhor versão. E para isso, volte à fonte, ore com sinceridade e diga ao Senhor: Pai, eu me esvaziei tentando ser bom. Hoje venho a Ti para ser cheio. Quero amar sem ressentimento. Quero servir sem me quebrar. Quero dar a partir da abundância. E ouça o sussurro de graça que Deus repete a você: Meu filho, minha filha, eu não pedi que você se esvaziasse até desaparecer. Pedi que viesse a mim. Sua paz não é egoísmo. É o presente que você levará em suas mãos para abençoar os que ama. Proteja, porque uma fonte vazia não pode saciar ninguém. Número 13. Declarando território sagrado. Sua paz não é território neutro, e o céu sabe disso. Quando você não define quem governa esse espaço, outros tentam reivindicá-lo com barulho, com pressão, com manipulação, com culpa, com urgências que não são suas. E por isso você sente que qualquer pessoa pode entrar para perturbar sua vida quando quiser. Como se seu coração fosse uma praça pública, sem guarda, sem porta, sem dono. Mas hoje Deus está devolvendo a você uma verdade que muda a atmosfera. Sua paz é Terra Santa. E Terra Santa não se pisa de qualquer maneira, porque pertence a um rei. Veja a força dessa palavra em Salmo 91, 1 ao 2. Não diz apenas, eu creio,
Diz: direi eu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Há uma fé que se guarda em silêncio, sim, mas há uma fé que se estabelece com a boca, como quem finca uma bandeira e declara posse. Porque aquilo que você não declara fica difuso, aquilo que você não consagra fica exposto. E o que fica exposto acaba sendo invadido por qualquer voz mais alta que a sua. Há algo que o mundo espiritual entende e que muitos crentes esqueceram. Declarações importam. Não como magia, não como superstição, mas como posicionamento. Provérbios 18:21 diz com uma clareza que estremece: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras não são ar, são chaves. Com a sua boca você abre portas ou as fecha. Com a sua boca você autoriza ou revoga permissões. Com a sua boca você faz pacto com medo ou faz pacto com Deus. E quando você declara que sua paz pertence ao Senhor, não está recitando uma frase bonita. Está estabelecendo jurisdição. Está dizendo: aqui governa o Altíssimo. Aqui não se negocia com as trevas. Aqui não se compra acesso com lágrimas, nem com manipulação. E ouça isto, porque vem como fogo manso. Mas fogo ainda assim, o inimigo só opera onde tem permissão. Às vezes ele não entra porque é mais forte. Entra porque lhe abriram a porta. Entra porque você aprendeu a explicar seus limites, a justificar seu cansaço, a pedir perdão por se proteger, a dizer sim quando o Espírito estava impulsionando você a dizer não. Entra porque fizeram você acreditar que cuidar da sua paz era egoísmo. Mas hoje o Senhor ensina você uma cobertura que não se rompe com opiniões. Zacarias 2:5 diz algo que muda a maneira de respirar. Eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Não um muro de pedra que o tempo desgasta, não uma defesa humana que se esgota, um muro de fogo, e ninguém atravessa fogo sem consequências. Talvez você nunca tenha visto seu interior como território. Talvez tenha pensado que sua paz dependia do comportamento dos outros, de que o tratassem bem, de que o dia saísse perfeito. Mas sua paz, quando é consagrada, deixa de ser um clima frágil e se torna um governo. Isso não significa que não haverá tentativas. Não significa que não haverá vozes. Significa que já não tem autoridade. Porque uma coisa é alguém bater à sua porta e outra é você abrir. E quando o rei coloca seu selo, a porta continua existindo, mas já não se abre com qualquer mão. Imagine nos tempos antigos, quando um rei selava um decreto com seu anel. A cera quente caía, vermelha, e depois o selo ficava marcado. Esse selo dizia sem palavras: isto pertence ao monarca. Ninguém se atrevia a violá-lo sem enfrentar consequências, porque não era um simples papel, era propriedade do trono. Assim, Deus quer que você entenda sua paz, não como uma emoção frágil que qualquer um manipula, mas como um documento real selado pelo céu. O que era vulnerável se torna invencível quando fica sob a autoridade correta. Você é pequeno, sim, mas aquele que o guarda não dorme. Você se cansa, sim, mas aquele que o rodeia com fogo não se desgasta. Agora, quero que você faça isso de verdade, não como ritual vazio, mas como ato de fé. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga com sua boca, mesmo que a voz trema, porque o céu ouve até os que falam chorando: Pai Celestial, hoje consagro minha paz como território sagrado. Declaro que pertence a ti, que está sob tua autoridade, que carrega teu selo. A partir deste momento, nenhum inimigo tem permissão para entrar. Nenhuma pessoa tem direito de roubar o que tu guardas. Minha paz é propriedade do Altíssimo. Proibida a entrada de tudo que não vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Você sente, não necessariamente como uma emoção intensa, mas como ordem interior. Porque quando você declara, se alinha. E quando se alinha, a paz deixa de depender de que tudo seja fácil. Passa a depender de quem reina. E aqui vem o sussurro da graça, como se Deus falasse bem perto: meu filho, minha filha, aceito sua consagração.
Coloquei meu selo sobre o seu coração. Rodei sua vida com meu fogo. Qualquer um que tente perturbá-lo terá que passar por mim primeiro. Descanse. Eu não durmo. Eu não me canso. Eu não me distraio. E guarde esta frase como selo sobre o seu dia. Minha paz leva o selo do rei. Quem tocá-la terá que enfrentá-lo. Mas também ouça isto com amor firme. Você ainda pode ignorar o que ouviu, pode voltar ao mesmo de sempre. Pode continuar entregando chaves a quem não merece entrar. E há um preço por essa decisão. Um preço que sua alma já conhece bem demais. Número 14. O preço de não protegê-la. Deixe-me falar com você com amor, mas com a seriedade de quem não quer ver você perder mais. Porque sim, sua paz já foi declarada território sagrado. Você já entendeu que não é neutra, já ouviu que pode selá-la com o rei, mas também existe uma possibilidade dolorosa, que você feche esta mensagem, respire fundo e volte a fazer exatamente o mesmo de sempre. Ninguém vai perseguir você por isso. Ninguém vai obrigar você. Mas aqui vem a parte que quase ninguém diz em voz alta. A vida cobra, o coração cobra, e o preço de não proteger sua paz é pago em parcelas, até que um dia é pago por completo. Provérbios 19:27 declara como uma advertência paternal: cessa, filho meu, de ouvir a instrução que te afasta das palavras de sabedoria. Há ensinamentos que parecem bondosos, mas desviam você da verdade que salva. Dizem: aguente só mais um pouco, não seja exagerado, não coloque limites, se você for embora é mau, se você se cuidar é egoísta. E você, para não ser o vilão na história de outra pessoa, acaba se tornando o ausente na sua própria história. Vai se apagando por dentro e chama isso de amor, chama de serviço, chama de ser cristão. Mas Jesus nunca pediu que você vivesse sem paz. Jesus lhe deu a paz dele, e essa paz não é um enfeite, é uma herança, e quem desperdiça uma herança termina mendigando aquilo que antes possuía. Hebreus 2:1 diz com urgência: é necessário que com mais diligência atentemos para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E observe essa palavra: desviar-se. Ninguém cai no abismo de uma vez. A pessoa se desvia aos poucos. Um dia você cede um pouco e diz: não tem problema. No dia seguinte, cede mais um pouco. Depois, aceita conversas que drenam você, compromissos que quebram você, relacionamentos que manipulam você. E se acostuma a viver em alerta, com o peito apertado, com a mente acelerada, com o sono leve. E como isso se tornou normal, você já nem chama de roubo, chama de rotina. Veja o que está em jogo. Você pode ignorar este alerta e continuar igual, mas o preço continuará subindo. Mais noites sem dormir, mais ansiedade escondida atrás de um sorriso, mais decisões tomadas a partir do cansaço e não da sabedoria. Seu corpo não foi criado para viver em estado de guerra todos os dias. Sua alma não foi criada para carregar batalhas alheias como se fossem suas. E quando você não protege sua paz, torna-se uma casa com portas abertas no meio de uma tempestade. Entra poeira, entra barulho, entra caos, entra qualquer coisa. E depois você se pergunta por que já não sente Deus perto, quando na verdade o que aconteceu é que seu coração está tão invadido que já não há silêncio para ouvi-lo. Eu entendo você, porque o medo de mudar é real. Mudar significa dizer não pela primeira vez. Mudar significa estabelecer um limite e suportar que alguém fique irritado. Mudar significa parar de salvar pessoas que se acostumaram a afundar você com elas. Mudar significa romper com uma teologia distorcida que ensinou que ser bom é deixar-se destruir. Mas deixe-me perguntar algo, com respeito e firmeza: quanto mais vai custar permanecer como está? O que é pior, o desconforto temporário da mudança ou a dor permanente de continuar igual? Porque a dor de mudar é intensa, mas a dor de não mudar se torna crônica. Ignorar o alerta não elimina o perigo, apenas torna você uma vítima desprevenida. É como se avisassem que há fogo na cozinha e você respondesse: não quero problemas hoje.
O fogo não se ofende com sua negação. O fogo avança. E o inimigo, quando vê uma porta aberta, não pergunta se você está pronto. Ele entra, se instala e começa a cobrar em pequenas perdas, paciência, ternura, foco, alegria, até que um dia cobra algo grande. Um relacionamento saudável, uma oportunidade, sua saúde, sua fé simples. O custo de não mudar sempre supera o desconforto de mudar. O desconforto da mudança dura semanas, a dor de permanecer igual dura anos. E cada dia que você adia a decisão é um dia a mais que o inimigo ganha terreno. Não porque Deus seja fraco, mas porque Deus respeita sua autoridade. Ele bate a porta, o ladrão procura a porta aberta, e você decide a quem entrega as chaves. Pense em uma pequena goteira no teto. Apenas uma mancha. Você pode consertá-la hoje com pouco esforço, mas ignora porque não é tão grave. O tempo passa, o mofo cresce, a madeira apodrece, o cheiro se espalha, o teto cede. O que era um reparo pequeno se torna uma reconstrução total. Assim é a paz. A goteira de hoje é o colapso de amanhã se você não agir. Hoje decida. Não amanhã. Não quando tiver forças, não quando todos concordarem. Hoje declare, o preço de não mudar é alto demais. E ouça o sussurro da graça, porque Deus não confronta você para condenar, confronta para salvar. Meu filho, minha filha, não falo assim para assustar você, mas para libertar. Dê o passo, eu estarei com você. Você não precisa fazer perfeito, só precisa fazer. Número 15. A paz como herança e legado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita grandemente nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fique por um instante com essa palavra, descendência. Não é apenas você, é o que vem depois de você. É esse filho que observa quando você acha que ele não está olhando. É esse neto que um dia herdará seu sobrenome e também sem perceber sua maneira de viver. Salmo 112, 1 e 2 não está falando primeiro de dinheiro, está falando de direção, de uma vida que caminha com Deus e por isso mesmo semeia um caminho onde outros não se perdem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 13, 22 afirma isso com uma ternura que parece simples, mas é profunda. Há heranças que não cabem em uma conta bancária. Há legados que não se guardam em um cofre. Há coisas que seus filhos não lembram pelo que você lhes deu, mas por como você vivia quando as luzes da casa se apagavam. A paz é uma dessas heranças invisíveis, porque você pode dar presentes, pode pagar estudos, pode construir paredes, mas se naquela casa se respirava tensão, se naquela mesa se comia com pressa e preocupação, se o coração do pai ou da mãe vivia sempre invadido, eles aprendem que viver assim é normal. E depois repetem o padrão, sem querer, como uma corrente que passa de mão em mão. Diga a verdade. Quantas vezes você engoliu uma palavra para evitar um conflito, mas por dentro se quebrou um pouco? Quantas vezes deixou alguém entrar em sua vida sem merecer e pagou com seu sono, com seu ânimo, com sua fé? Seus filhos, mesmo que não saibam explicar, sentem quando você não tem paz. Eles não precisam do seu esgotamento heróico, precisam da sua presença real. Precisam ver um adulto que sabe dizer: até aqui, sem ódio, sem vingança, sem culpa falsa. Precisam ver que é possível amar sem se entregar como vítima, que é possível servir sem se perder, que é possível perdoar sem permitir o abuso, porque quando você protege sua paz com limites santos, está pregando com sua vida mais alto do que com 1000 discursos. Talvez você não tenha tido esse modelo, talvez tenha crescido vendo pessoas boas se esvaziarem, até adoecer. Talvez tenha aprendido que ser cristão era aguentar, até não restar nada. E por isso, quando pensa em si mesmo, a culpa pesa como se fosse pecado. Mas ouça isto com calma. Deus não chamou você para se destruir a fim de provar amor. Deus chamou você para ser mordomo do que Ele lhe deu. Sua vida não é uma vela para que outros a consumam.
Sua vida é uma lâmpada para iluminar. E uma lâmpada não ilumina quando fica sem azeite. Hoje você pode quebrar o ciclo, não com violência, mas com sabedoria. Não com orgulho, mas com dignidade. Não com frieza, mas com obediência. A partir de você pode nascer uma nova linhagem. Pessoas que amam com pureza e se protegem com discernimento. Imagine alguém com mãos envelhecidas, mãos marcadas pelo trabalho e pela oração, cavando um buraco na terra. Não está plantando algo para se exibir amanhã. Está plantando uma árvore para dar sombra quando ele já não estiver mais aqui. Coloca a semente, cobre com terra, rega e vai embora. Anos depois, uma criança corre sob aqueles ramos, senta-se, respira e não sabe que aquela sombra foi uma decisão. Assim é sua paz. A paz que você protege hoje é uma semente que se torna sombra para seus filhos amanhã. Se hoje decide não entregá-la a quem não a merece, está deixando um refúgio para a próxima geração. Está evitando que eles precisem curar o mesmo que você precisou curar. Está poupando anos de terapia da alma, noites sem dormir, relacionamentos quebrados porque está lhes dando um mapa diferente. E aqui, neste silêncio sagrado, ore comigo por dentro, nem que seja em um sussurro. Senhor, eu não quero transmitir minhas feridas aos meus filhos. Quero transmitir a tua paz. Ensina-me a protegê-la sem culpa, a colocar limites sem ódio, a caminhar firme sem perder a ternura. Cura em mim o que tem se repetido por gerações e faz da minha casa um lugar onde a tua paz governe. E agora, ouça a voz de Deus como um abraço que não acusa. Meu filho, minha filha, o que você está decidindo hoje ecoa além da sua vida. Sua paz não é capricho, é tesouro. Proteja-a como quem protege uma herança santa, porque quando você muda, não muda apenas a sua história, muda a história da sua família. Sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo. E o legado mais bonito que você pode deixar é ensinar, com seu exemplo, que essa paz se cuida, se honra e se defende debaixo da minha sombra. Percorremos juntos 15 verdades que podem transformar o resto da sua vida. Você descobriu que já tem o tesouro da paz dentro de si. Viu o preço que pagou por entregá-la sem discernimento. Identificou os ladrões silenciosos. Recebeu a permissão bíblica para se proteger. Foi liberto da culpa falsa. E agora sabe que a paz que você cuidar hoje será a herança mais valiosa que deixará aos seus filhos. Quero que você faça algo esta noite, antes de dormir. Coloque a mão sobre o peito e declare: minha paz é território sagrado. Pertence a Deus. E hoje decido protegê-la. Uma declaração simples que pode mudar a maneira como você enfrenta cada dia. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa. Alguém que está cansado de dar sem medida. Alguém que carrega culpa por querer se cuidar. Seu compartilhamento pode ser o início da libertação dessa pessoa. E se você ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo estas palavras todas as semanas. Lembre-se disto: sua paz vale mais do que todo o ouro do mundo. Aquilo que custou o sangue de Cristo não se entrega a qualquer pessoa. Que o Deus da paz guarde o seu coração e a sua mente. Que Ele dê discernimento para saber quem merece entrar e sabedoria para fechar as portas que precisam ser fechadas. Vá em paz e lembre-se, você nunca caminha sozinho. Até breve.